Olá, iniciando mais um programa Presença e Harmonia, programa com apoio cultural da Ordem Rosa Cruz AMORC, grande loja da jurisdição de língua portuguesa. Hoje vamos tratar do tema atitude. O que significa ter atitude, o que significa internalizar esse sentimento que é a atitude, né? É um sentimento ou é mais um posicionamento em que entra a força da vontade? E quais as implicações disso, né, da atitude, no nosso bem viver, no nosso bem-estar? Frater Elias, como é que podemos concatenar essa questão da atitude com a via espiritualista que estamos seguindo, com a vida mais próxima dos arcanos maiores? Deu Frater Jamil, até mesmo, vamos dizer assim, é interessante, quando a gente faz essa abordagem, você vê que as coisas estão todas ligadas, né? Então, quando você vai pensar em atitude, nós fizemos até uma siglazinha que fica tranquilo para vocês que nos acompanham registrar, que é o PAI. É o P, o A e o I. Não é? Então, o P o que é? É o propósito. O A é a atitude. E o I é a intenção. Porque nós, para trabalharmos a atitude, a gente precisa pensar nisso. Porque uma coisa, por exemplo, que a gente está distanciado é o seguinte: qual é o propósito da nossa vida? Será que todos nós já fizemos essa pergunta? Você que vem nos acompanhando, você já fez essa pergunta? Qual é o propósito da sua vida? Então nós vamos vendo que, queira ou não, a atitude é importantíssima. Também pelo seguinte, porque 10% da atitude nós acompanhamos apenas daquilo com que acontece conosco. E 90% é que é justamente a forma como nós nos relacionamos com a atitude. Como é que nós aplicamos isso? Veja que é uma proporção fantástica. Então, às vezes, por causa de 10%, nós temos problemas seríssimos nas nossas relações, no nosso desempenho, no nosso trabalho, na nossa formação e assim por diante. Não é? Mas isso, Frater Elias, é uma coisa que pode ser redimensionada no ser humano? É uma coisa ingênita ou é uma coisa que pode ser construída? A atitude pode ser construída? Veja, aí, quando a gente fala de propósito, não é? De atitude, de intenção, parte-se do princípio que isso pode ser construído. Não é só que pode, deve ser construído. E o Frater colocou muito bem no começo a questão da vontade. A vontade também está aí, não é? Que até mesmo porque o que é a vontade? A vontade é a bússola da vida. Sem vontade nós não fazemos nada, entendeu? Então nós precisamos entender justamente isso. Então ela tem que ser construída. Então a atitude é uma coisa construída. E as situações, elas existem justamente para isso. As circunstâncias, as coisas que acontecem conosco, elas acontecem justamente para nós fazermos essa construção. Agora, como é que nós reagimos? Como é que é o 10% nosso? Aconteceu uma coisa, a primeira coisa que eu faço já falamos isso em alguns programas, só acontece comigo, não é assim? Isso só acontece comigo. Eu sou infeliz, nasci para sofrer. Aí você começa a entrar com as suas reações. E aí que é o perigo, por exemplo, da parte emocional, um emocional sem controle, vamos assim dizer. Você parte para estabelecer rótulos para vocês, determinismos, vamos dizer assim, para vocês, que vai ser difícil de você superar. Agora, se em cada situação você começa a fazer uma pergunta diferente, tá? O que levou a acontecer isso? Qual foi a causa que promoveu isso? Como eu cheguei a essa situação? Você está abrindo muito mais a mente. Agora, o que você tem que fazer? Lembra do programa passado que nós falamos muito da importância da leitura, do enriquecimento interior? Então nós temos que colocar coisas dentro de nós, lermos, estudar, aí entra a vontade. Para realmente nós começarmos a construir alguma coisa dentro de nós que vai enfrentar as situações de forma diferenciada. Então a questão da atitude, ela exige previamente um certo estofo de conhecimento, né? Uma pessoa vazia por dentro não pode querer ter atitude, ela precisa ela precisa ter alimento cultural, precisa ter alimento para que possa transformar isso não tem a menor dúvida. Em posicionamento. Daí, lembra que isso a ordem nos coloca já bem no iniciozinho, que o nosso grande inimigo, o que é? Ignorância. Não é? Esse é o grande inimigo nosso. Esse é o grande promotor de conflitos, de uma série de problemas e dificuldades. Então, o que é melhor do que a ignorância? É o conhecimento. Felizmente, hoje está se falando tanto em autoconhecimento,
Quer dizer, você colocar alguma coisa, mas ao mesmo tempo buscar a se enriquecer cada vez mais. Porque à medida que você faz isso, você está enfrentando melhor o quê? Não é as pessoas que você está enfrentando melhor. Você está enfrentando melhor as situações, as circunstâncias. Senão você fica naqueles 10%. Uhum. E o 90% que está lá, que é a sua grande fonte de inspiração, de criação, de melhor, vamos dizer assim, de melhoria, de melhorar o mundo, de melhorar você mesmo, se perde. Então daí a importância. As situações existem, as circunstâncias existem para nos ensinar. Mas nós às vezes nos colocamos apenas nos 10%. Me aconteceu isso, é isso. Por isso, entendeu? Não temos uma reação, vamos chamar assim, adequada, assertiva, como alguns psicólogos falaram alguns anos atrás. Entendeu? Nós precisamos adotar um comportamento mais assertivo, quer dizer, enfrentar as situações com melhores atitudes mais adequadas. As atitudes elas podem então, Frater, ser refinadas, né? Sim. Porque evidentemente que podemos tomar uma atitude que se revela errônea, né? Pelo curso dos fatos, né? Uma atitude precipitada, uma atitude reflexiva, né? Justamente por falta desse estofo de conhecimento, por falta de vivência, por falta de trabalho sobre si, para usar uma expressão do Gurdjieff, que ele gostava muito, né? Desse trabalho interno, né? Isso, trabalho sobre si. Mesmo. Veja, e aí o que ocorre? De que aí entra a questão emocional, que é muito delicada. Tem pessoas que às vezes são muito impulsivas, né? Então ela age por impulso, ela reage, vamos assim dizer, por impulso. Diante de um estímulo, a reação dela é imediata. Quer dizer, ela não para, ela não assimila aquilo para pensar, para refletir. E aí entra um ponto muito importante que a Ordem também trabalha conosco, vamos dizer assim, desde o começo, que é a questão de nós aprendermos a fazer autocrítica, autoanálise, não é? Ao menos uma vez por dia, ao menos quando nós vamos deitar, quando estamos nos preparando para dormir, fazermos uma autocrítica. Como é que foi hoje? Como é que eu reagi diante daquela situação às 7 horas da manhã? Como é que eu saí essa manhã para o meu trabalho? Como é que eu saí? Saí feliz, alegre, contente ou não? Dei um sorriso ou já saí dando uns pontapézinhos aqui e ali? Como é que eu saí? Como é que estava o meu estado de humor? Eu preciso fazer essas perguntas. Ou melhor dizendo, nós precisamos fazer essas perguntas. São através delas que nós vamos reconhecer esse 90% que nós não utilizamos. Entendeu? Senão a situação vai se repetindo. E à medida que ela repete, ela se reforça. Ela se condiciona mais profundamente. Então eu tenho que fazer. Como é que foi o almoço? Muitas das vezes nós não lembramos nem o que nós comemos hoje na hora do almoço. Não lembramos. E para alguns isso é importantíssimo, porque às vezes tem problemas de obesidade, ou disso, daquilo. Ele precisa saber o que ele comeu, com o que ele se alimentou. Mas nós fazemos o quê? Nos esquecemos, aquilo é um ato automático. Eu sento na mesa e como. Eu não sento e quando vou me servir procuro ver o que é que eu preciso me servir hoje, o que é que é bom para mim hoje. Eu estou disposto ou não? Estou indisposto? Então eu preciso usar alguns alimentos que vão me ajudar. Eu estou com algum, vamos dizer assim, problema digestivo? Claro que eu preciso, mas o que faz? É um ato automático praticamente. Entendeu como é? Uhum. Então, os momentos, as situações, são justamente para nós fazermos essa revisão toda. Vamos chamar assim de autoanálise, de autocrítica, ou revermos, vamos dizer assim, como nós enfrentamos as situações para nós efetuarmos as mudanças. Mas aí entra a vontade. O Frater lembrou bem no início a questão da vontade. Nós nos esquecemos que a vontade é a bússola da vida. Interessante. E muitas das vezes nós sequer sabemos o que seja essa vontade. Como exercitar essa vontade? Primeiro, porque a gente pensa que é um negócio que só dos eruditos, ou isso que vão... Esquecemos que é um ato que você faz aos pouquinhos, de coisas pequenininhas, não é? Se eu deixo alguma coisa nesse lugar que não é o melhor, eu imediatamente procuro colocá-lo no local adequado. Entendeu? A formação dos hábitos, vamos assim dizer.
E é interessante entendeu? que tudo isso passa novamente pela velha questão da consciência, né, Frater Elias? Mas não a pessoa tem a pode menor achar dúvida. que não, eu sou uma pessoa de atitude, eu sou uma pessoa que toma decisões, mas no fundo ela é um agente responsivo apenas responde a estímulos externos, não reflexivos, né, de uma forma não reflexiva, e não consegue fazer a coisa conscientemente, ela apenas responde inconscientemente a estímulos e acha que está em um nível de consciência desperta, quando talvez esteja até dormindo. E isso ficou claramente exposto para nós, felizmente, vamos dizer assim, no século passado, né, com as experiências do Pavlov, o nosso querido russo lá, o Pavlov, com essas experiências de estímulo-resposta, né? Quer dizer, se nós não nos cuidamos, é aquilo ali, determinado estímulo é determinada resposta. Agora, nós como temos a consciência, quer dizer, um animal, tudo bem, que ele não tem uma consciência, mas mesmo assim alguns já estão ficando sabidinhos, não é? Tem cachorrinho que já não aceita qualquer coisa. Ele, como quem diz, opa, já cansei desse traga uma coisinha melhor para mim, não é? Agora, nós como seres humanos temos consciência, aí é que entra a questão toda. Nós temos como mudar isso, nós podemos mudar isso. Mas aí entra esse ato de vontade. Então, a atitude é um negócio seríssimo. Hoje a gente já não fala tanto, mas há tempos atrás se dizia muito isso, né? Mas que atitude bonita de fulano de tal. Que atitude firme, né? Que atitude adequada. Hoje a gente já não ouve mais falar isso. Nós estamos nos distanciando disso. Está entendendo? E isso é importante. Você imagine, por exemplo, um militar que não saiba bater continência, não é? Ou não tem uma postura. Quer dizer, ele precisa ter, porque isso faz parte da sua função, da sua formação e assim por diante. E assim vai, né? Seja o médico, o engenheiro, o este ou aquele, ou mesmo o simples trabalhador e assim por diante, não é? Não, nós precisamos, mas isso se faz com a vontade. Então, esse 90% que está aí se perdendo, vamos assim dizer, é necessário um investimento da vontade. Frater Elias, uma pergunta interessante, que vem até de um conto oriental chinês. É possível que a maioria da humanidade esteja num grande sonho coletivo, sonhando que estão acordados, mas na verdade dormem? E que os poucos que acordam justamente são essas pessoas que usam o poder da vontade para despertar, né, e daí tentar despertar os outros? Mas isto, viu, Frater, está cada vez mais, vamos dizer assim, presente, e felizmente hoje já existem correntes, não só, vamos dizer assim, espiritualistas, como até profissionais, cientistas, que estão preocupados com isso, né? Porque nós já falamos aqui a questão do condicionamento, não é? Mas o mais delicado do condicionamento são as mensagens que nos hipnotizam, que nos levam por caminhos que nós nem imaginamos que podemos entrar. Entendeu? Então aí entra a questão do propósito. Você tem que ter um propósito firme, forte. Vamos dizer, se você é um religioso, vamos dizer, ou tem uma religião, você tem que ter um propósito. Um místico, por exemplo, ele precisa ter um propósito firme e trabalhar por aquilo. E ele tem que estar sempre atento, porque as mensagens que andam por aí, nos vários segmentos, vamos dizer, elas procuram nos retirar desse rumo, desse caminhar. Então, o que o Frater colocou, pode realmente acontecer. Uma boa parte da humanidade está como que dentro de uma bolha, vamos assim dizer, não é? Não sabendo bem para onde ir. Aonde vai a maior parte, vamos nós, porque sinal que o rumo é esse. Está entendendo? Mas quando é importante, nós, que cada um de nós, de forma independente, individual, está entendendo? Entender bem como que funciona isso. Certo? Porque aí é aquela que já se falou algumas vezes. Basta que um realmente reconheça essa direção para que muitos, está entendendo? Também caminhem por esse caminho. Está entendendo? Vamos assim dizer, recebam essa mensagem. Então, se é dessa forma, também é para aqueles que estão ouvindo outras mensagens. Então, daí, a atenção que cada um de nós precisa ter. E, por incrível que pareça, muito da atitude está presente num processo como este. Tá? Através, vamos dizer assim, da vontade. Mas veja que, queiramos ou não, propósito e intenção também fazem parte do processo.
Não é? Tem pessoas que você sabe aonde ele quer chegar pelas intenções dele, como é que ele faz alguma coisa, como é que ele fala, não é? Isso é muito comum, por exemplo, no meio político, não é? Que nós já falamos, tem um discurso político, não é assim? Exato. Por quê? Porque ele já tem uma intenção política. Já é uma modalidade de discurso, já é uma modalidade. Um discurso político, né? Exato. Não é? Então, o que é importante nós realmente reconhecermos o nosso propósito, é termos essa pergunta, ou ao menos, mais ou menos, começarmos a fazê-la. Qual é o propósito da nossa vida? Será que é só material? Tem alguma coisa a mais? Ou nós temos que aprender a trabalhar o material para chegarmos no espiritual? Mas, afinal de contas, qual é realmente o nosso propósito? Não é? Através disso, nós vamos criando a nossa intenção. Não é? E, através disso, nós vamos tomando o quê? Atitudes. Tá aí? Porque atitude é uma forma de nós fazermos o quê? A nossa escolha. A nossa atitude que demonstra a escolha que nós estamos fazendo. Não é isso? Ok. É isso? Então, é um processo que nós temos que ir aprendendo a fazer, construindo, não é? Por isso já se dizia antigamente, se você quer aprender uma boa coisa, leia a biografia, a obra dos grandes homens. Lembra? Isso era muito comum, vamos dizer, há 40 anos atrás, 50, né? As crianças ouviam muito isso. Então leia, obra de quem? Lincoln, Jefferson e tudo mais. Hoje em dia, a gente não ouve falar disso. Certo? Quer dizer, não tem um modelo, não é o modelo em si, mas a atitude dessas criaturas. Exato. Como é que essas criaturas enfrentaram determinadas situações? Por exemplo, como um Lincoln, ele N vezes deixou de ser eleito presidente da República. Sim. Fracassou muitas vezes, muitas vezes. Até conseguir, né? Mas quando foi o maior presidente da República. Então vejam que coisas interessantes, não é? Um Jefferson foi exemplo para muitas e muitas situações, levou a democracia, o exemplo do que é realmente trabalhar pela humanidade a muitos países. Mas nós desconhecemos. É isto. Está entendendo? Quer dizer, há um modelo, há uma modelagem, há alguém que já fez isto. Não é? O que no Oriente, por exemplo, chamam os homens santos, né? Quer dizer, pessoas que já percorreram uma caminhada. Exatamente. Não é? Quer dizer, eles não falam por falar, eles falam porque já vivenciaram. Só quem já despertou pode despertar os outros, né? Ajudar a despertar os outros. Exato. Não é quem está dormindo não é? ainda. Exato. Então nós precisamos ter um cuidado para não entrarmos em alguma bolha e ficarmos flutuando. Não é? Mais ou menos como não tem aquele negocinho que a gente, o canudinho que você põe aí, assopra e as bolinhas sobem, né? Cada uma mais linda do que a outra. Então nós precisamos cuidar justamente para isso. Nós temos que estar sempre conscientes, não é? Isso é construído. Claro que a gente traz uma boa bagagem, mas essa bagagem ela vai sendo utilizada à medida que nós vamos tomando conhecimento de que ela existe. O senhor considera, Frater Elias, que a pessoa que não tem o menor interesse, vamos colocar assim, nisso que nós estamos falando. Então, esses dois aí, o Frater Elias e o Frater Jamil, estão divagando. Que talvez até componham a maioria, né? Que essas pessoas possam ser despertadas pela própria vida, que existe um sistema oculto na vida que faz a pessoa, querendo ou não, despertar através de crises, através de acontecimentos inesperados. Quer dizer, é possível isso? Claro que é possível. Que a pessoa seja, querendo ou não, obrigada a refletir. Exato. Um dos propósitos que nós poderíamos colocar para a nossa vida aqui é justamente esse, nós sermos despertados. Mas despertados para quê? Aí é que entra, né? Quer dizer, despertados para um conhecimento maior, para realmente termos o reencontro com o divino, para realmente termos experiências que nos vão levar a um estado de vida mais evoluído, mais avançado, entendeu? Então, à medida que isso vai despertando, não tem a menor dúvida que as coisas as sementinhas vão, entendendo? Entendo. Vão caindo em solo fértil e vão realmente se revelando. Claro que é possível. O senhor falou várias vezes da parábola do semeador, da importância dela e que poucas pessoas... Ela é fantástica, justamente porque ela nos mostra isto. Está entendendo? Agora, nós temos que justamente nos prepararmos para isso, nós temos que confiar nisto, acreditarmos que existe vamos chamar assim, uma missão maior para todos nós. Senão não estaríamos aqui.
certo? Não estaríamos aqui. Então, nós temos revelações fantásticas. Isso, se lermos aí, por exemplo, as histórias, as caminhadas, seja pelas religiões, ou mesmo pelo mundo místico, ou fora dele, nós encontramos algumas revelações fantásticas. Então, o despertar é possível. E nós estamos todos prontos para isto. O que ocorre às vezes é que nós não escutamos. Né? Não escutamos aquela vozinha mais íntima. Não estamos com os olhos devidamente abertos para enxergarmos alguma coisinha. E assim por diante. Mas na medida que isso ocorre, não tem a menor dúvida que esse processo do despertar, ele vai ocorrer. Vai acontecendo. Vai acontecendo. Né? Até mesmo porque vamos dizer, uma das propostas da nossa passagem por aqui é justamente esta. É justamente esta. Agora, nós não podemos nos esquecer que existem forças do bem atuando e forças também das trevas atuando. Então, claro, nós é que temos que fazer, entendermos que isso realmente existe, como funciona. E escolher, né? Para qual aí entra a atitude. É a atitude nossa diante disto. Não é? Ainda nós estamos lendo uma historinha muito interessante que está nesse livro que o Frater vai apresentá-lo. Mais uma vez, São Francisco de Assis. Não é? Que olhando embaixo de uma amendoeira, ele perguntou para a amendoeira: amendoeira, como é que o divino pode se manifestar através de você? O que aconteceu? Imediatamente ela começou a florescer. E era inverno. Que coisa. Veja como é que é. Tudo depende do quê? Da intenção, do propósito, da atitude. Quer dizer, a atitude dele, o propósito, tudo mais dele era uma coisa profundamente espiritual. E ele recebeu a resposta. Isso certo? Tudo, Frater Elias, tem a ver com o tema desse livro que nós vamos apresentar, que é a questão da oração. Né? Muitos associam a oração a um assunto puramente de domínio das religiões confessionais, das religiões ortodoxas, quando, na verdade, a oração transcende, muitas vezes, a questão da religião, né, para se alçar à esfera da espiritualidade pura e simples. Então, a Ordem Rosa Cruz tem o prazer de apresentar, através do programa Presença e Harmonia, o seu mais novo livro da Biblioteca Rosa Cruz, que é a Prece do Coração. Nós vamos mostrar ali na câmera do Raul, para entrar no silêncio de Deus. Esse livro é um estudo acadêmico, um estudo muito completo sobre a prece, mas não é qualquer prece, Frater Elias, não é aquela ladainha mecanicamente repetida, né? Vamos assim dizer, aquela atitude, a prece tomada com todo o conhecimento. A prece com atitude. Então, nesse livro, nós temos um estudo sobre a prece, as várias preces místicas, desde a tradição cristã, a tradição islâmica, a tradição judia, a tradição budista, e como essas preces feitas conscientemente são uma alavanca a mais nesse processo de autoconscientização. É um livro realmente fantástico, eu tive a oportunidade de ler, o Frater Elias também, antes dele ir para o prelo, né, Frater, revisando o livro, e se trata, sem dúvida alguma, de um tesouro. Vale a pena conhecer, você pode conhecer um pouquinho mais do livro através do nosso site. De um despertar, né? Sem dúvida. É um verdadeiro despertar. De um verdadeiro despertar. Ali no site da MORC você conhece um pouco mais da Biblioteca Rosa Cruz e desse livro em específico. Frater, falando em despertar, falando em textos que estimulam o despertar, Frater, tem alguma coisa aí que possa nos estimular para o final do programa? Aqui então vamos lá. Umas palavras aqui, que é justamente sobre atitude. Quanto mais vivemos, mais percebemos o impacto da atitude na vida. A atitude é mais importante do que os fatos, o passado, a educação, o dinheiro, as circunstâncias, os fracassos, os sucessos e do que aquilo que as outras pessoas pensam, dizem ou fazem. É mais importante do que a aparência, formação ou status. Pode construir ou destruir uma organização, uma igreja, uma família. O notável é que podemos optar a cada dia pela atitude que adotaremos naquele dia. Não podemos mudar o inevitável. O que podemos é melhorar nossa atitude diante da vida. A todos, muito obrigado pelo carinho.
pela atenção e até o nosso próximo encontro.